renova, nos fortalece, nos cura, nos alegra, nos molda, nos ensina. A presença do nosso Pai está aqui. Cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor, todos que estão em casa. Convido você a ler comigo, abrir a sua Bíblia. Se você pudesse colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Livro segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 11. Livro de João, capítulo 11, a partir do verso 1. Glória a Deus. Livro de João, capítulo 11, que diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e também amava Maria. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e torna-te para lá? Amém. Até aqui os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Eu estava estudando sobre essa palavra e, de fato, quando nós mergulhamos na palavra, a gente se coloca lá. E se você passar a ler a Bíblia e enxergar ela de outros olhos, não apenas como um ouvinte, mas como um participante daquele cenário, você vai entender a palavra do Senhor de uma outra magnitude. Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus estava na festa da dedicação. Era uma festa que acontecia em Jerusalém, no Templo de Salomão. Era uma festa conhecida como a festa da vitória da luz sobre as trevas. E quando Jesus passeava, a Bíblia diz que era inverno, quando Jesus passeava sobre aquela festa. Jesus andava por lá e o livro de João, ele fala que esse livro de João, ele retrata muitos milagres de Jesus. E Jesus passou a ser muito conhecido pelos seus milagres. Para quê? Com o propósito de que todos passassem a crer que ele era o Messias esperado, que ele era Jesus, o Filho de Deus. Só que os judeus, apesar dos grandes milagres que Jesus estava fazendo naquele tempo, naquela época, ainda assim muitas pessoas não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias esperado. E quando Jesus passeava por aquela festa, naquele templo de Salomão, Jesus ele era perseguido e indagado pelos judeus por conta dos milagres que ele fazia. E Jesus ainda questionava: por que vocês me perseguem, vocês me questionam acerca dos milagres que eu faço, sendo que os milagres que eu faço é para o bem das pessoas? Mas os judeus respondendo para Jesus disse: nós não queremos te apedrejar apenas por causa dos milagres que você faz, mas porque você diz que é o Messias, você diz que é o Filho de Deus. E os judeus procuravam matar Jesus, apedrejar Jesus, quando Jesus se retirou dali para além do Rio Jordão. Para que Jesus não fosse apedrejado, ele se retirou daquele lugar e foi para além do rio. E ali começa um novo cenário. Quando Jesus estava com os discípulos, já em outro lugar, Jesus recebe a notícia de que Lázaro, seu amigo, estava enfermo. E nós acabamos de ler aqui, no versículo 3, que diz assim:
Senhor, eis que está enfermo aquele a quem o Senhor ama. E aqui eu fiquei pensando, uau, o próprio apóstolo João escreveu, ora, o Senhor amava Lázaro, mas ele também amava Marta e Maria. Por que que Lázaro é quem estava enfermo? A Bíblia enfatiza que estava enfermo aquele que o Senhor ama. Eu enxergo na visão de João dizendo assim, Jesus também amava Lázaro, amava Marta, amava Maria. Por que Lázaro? Né? Quero dizer para você que nós às vezes fazemos alguns questionamentos. Por que nós? Por que comigo? Por que eu? Quero dizer para você que Deus, Ele quer estrear um milagre através da sua vida. Deus quer estrear um milagre novo na sua vida. Jesus, Ele era conhecido por conta dos milagres que Ele fazia com os vivos, não com os mortos. Jesus já era conhecido por ter andado sobre as águas. Jesus já era conhecido porque Ele tinha curado o cego de Betesda. Jesus já era conhecido porque Ele tinha poupado a vida de uma mulher adúltera de ser apedrejada. Jesus já tinha sido conhecido por diversos milagres com os vivos. Então, quando Jesus estava ali com os discípulos e Marta e Maria vêm até Ele dizendo que estava enfermo aquele que o Senhor amava, e Jesus ainda ficou lá, eu fiquei pensando, por que que Jesus não foi na hora, sendo que Ele amava Lázaro? Por que que Jesus não foi socorrer? Por que que Jesus não deixou os discípulos e foi ter com Lázaro? Lázaro não era mais amado do que os discípulos. Jesus amava Lázaro, Jesus amava os discípulos. Só que o Senhor Jesus, Ele tinha um propósito específico, direcionado para que todos pudessem a crer que Ele era o Messias. Porque se já com os milagres, com os vivos, os judeus não acreditavam que Ele era o Cristo, então Jesus já tinha uma estratégia. O Senhor Jesus já tinha um plano novo para que aqueles povo pudessem crer que Ele era o Messias. Ainda assim, Jesus ficou 2 dias naquele lugar. Mas quando Ele por fim chama os discípulos, Ele fala, olha, agora nós vamos voltar para a Judeia, porque o nosso amigo Lázaro está dormindo. E os discípulos indagam a Jesus e falam, olha, se Lázaro está dormindo, então ele está salvo. Jesus costumava falar em parábolas para ensinar os discípulos, para que eles pudessem compreender melhor as Escrituras, aquilo que Ele dizia. Só que os discípulos compreenderam que Jesus estava falando do sono de Lázaro, e não que de fato ele está morto. Então Jesus falou claramente para eles, olha, Lázaro não está dormindo. Eu vou pegar aqui um gancho que o pastor sempre fala aqui. Você consegue se imaginar naquele cenário? Aquelas irmãs, glória a Deus, aquelas irmãs Marta e Maria chegando desesperada e falando, olha, Jesus, sabe Lázaro, aquele que o Senhor ama? Ele está muito enfermo, vai lá e faz alguma coisa. E Jesus calmamente fica ali onde ele está e não arreda o pé dali. E quando Jesus chama os discípulos para ir até Lázaro, até ele chegar lá onde Lázaro estava, quando ele chegou, já havia 4 dias que Lázaro estava sepultado. Por quê? Por que que Jesus esperou que Lázaro morresse? Inclusive, quando se reuniu aquele povo todo para consolar Marta e Maria, era isso que os judeus estavam indagando. Mas se Jesus podia curar cegos, se Jesus andou sobre as águas, por que que ele não curou Lázaro enquanto ele estava vivo? Jesus vem chegar agora que Lázaro está morto? Era isso que eles queriam dizer. Jesus poderia ter vindo antes, aleluia. Jesus podia ter vindo antes para curar Lázaro enquanto dava tempo, glória a Deus. Agora Jesus chegou, não tem o que ele fazer. Lázaro já está morto, glória a Deus. Só que Jesus tinha um plano para que o Pai fosse glorificado, para que os incrédulos pudessem crer que Ele era o Messias, aleluia. E quando Jesus chega naquele lugar, Jesus ainda não tinha chegado no sepulcro, quando Marta rapidamente chega para Jesus, quando ela ouve dizer que Jesus estava chegando, ela corre e se lança aos pés de Jesus.
E ela disse: Rabi, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas por que Marta creu desta forma? Porque ela também estava acostumada a ver os milagres nos vivos e não nos mortos. Ela estava agindo de acordo com a sua fé. Eu quero dizer aqui uma coisa para você: Deus, Ele quer também elevar o nível da sua fé. Aleluia. O Senhor quer estrear um milagre novo na sua vida. Aleluia. Muitas vezes nós estamos já habituados com situações rotineiras, como aquele povo que já estava acostumado a ver Jesus curar cego. Jesus podia fazer paralítico andar, curar cego, pôr braço, pôr perna. Jesus podia fazer tudo aquilo. A fé daquele povo já estava nivelada com os milagres que Jesus já havia feito. Então, para eles, a morte de Lázaro era o limite. Não tem mais o que Jesus pudesse fazer. E muitas vezes é assim que nós nos deparamos na nossa vida também. Aleluia. Muitas vezes nos encontramos em situações tão improváveis e tão difíceis e tão impossíveis que nós mesmos duvidamos da capacidade de Deus gerar um novo milagre naquela situação. Nós mesmos limitamos o poder de Deus na nossa vida por conta da nossa incredulidade e até mesmo porque nós não vivenciamos uma situação como aquela da qual estamos passando. Muitas vezes a gente passa por alguma situação e fala: eu nunca passei por isso. Eu não sei como agir, porque eu nunca passei por isso. O Senhor quer te ensinar. E sabe como você vai aprender? Vivendo esse processo. Você já percebeu que você só descobre a força que você tem, a fé que você tem, quando você de fato passa pela dificuldade. Enquanto você passa por situações rotineiras, a sua fé acaba sendo nivelada. É como se você limitasse o poder de Deus. Eu conheço Deus até aqui. E era isso que acontecia com os judeus. Eu já sei que Jesus vai dizer que Ele é o Cristo porque Ele curou enfermos. Mas eles não imaginavam o que estava por acontecer. Aleluia. Eles não sabiam que Jesus tinha um plano. E até mesmo Marta e Maria não sabiam, porque elas estavam acostumadas da cura com os enfermos e não um milagre com os mortos. Aleluia. E por que mesmo Lázaro, mesmo Jesus amando a Lázaro, Jesus não poderia ter poupado ele, já que ele amava? Deixa eu te dizer uma coisa: nós somos amados, mas não poupados. Você que é pai, você que é mãe, quando você vai corrigir o seu filho e você realmente ama, porque quem realmente ama corrige, quem realmente ama poda, ensina, impõe limites. Quem é permissivo demais não ama. O diabo não ama. Ele é permissivo demais, ele deixa você fazer tudo o que você quer. Ele permite, é liberado você fazer aquilo que você quer. Jesus não. Ele poda. Ele confronta. Aleluia. Mas por quê? Porque ele não ama? Muito pelo contrário, porque ele quer te fazer crescer. Uma planta que não é podada não cresce, não gera frutos. E o Senhor nos poda, nos confronta justamente por isso, para nos fazer crescer, para nos moldar, para moldar o nosso caráter, a nossa personalidade em Cristo. Aleluia. Não sabe por que Jesus amava Lázaro, ou porque ele amava Marta e Maria também. Foi isso que João disse. Ele amava Lázaro, Marta e Maria também. Nem por isso os poupou. Deus poderia ter ido lá e curado Lázaro? Poderia, só que seria um milagre igual aos outros. Vocês estão me entendendo? Que o Senhor Jesus, Ele precisa de um cenário diferente, de um reboliço diferente na sua vida, para que Ele possa estrear um milagre novo em você, através de você. E deixa eu dizer, o maior milagre de Jesus, que Jesus pode gerar, é você mesmo. É em você mesmo. Porque Ele gerando o maior milagre em você, você sendo moldado pela palavra, pelo ensinamento dEle, automaticamente a situação ao seu redor vão ser moldadas também. Porque você já terá a mente de Cristo, a visão de Cristo. E deixa eu dizer para você, não é um milagre impossível, mas é um milagre mais difícil. Jesus moldar você. Não é verdade? Não é impossível. É difícil. Sabe por quê?
não é porque Ele não tem poder, é porque nós não damos liberdade para Ele nos moldar. Então nós sempre colocamos barreiras e limitações para que Ele estreie um novo milagre em nós. Quando Marta ouviu dizer que Jesus estava vindo, Jesus veio para quê? Para enterrar Lázaro, para o sepultamento. Aliás, já tinha sido enterrado. Naquela época não enterrava, né? Colocava numa caverna, embrulhava o morto com umas faixas e colocava ele lá. Esse era o sepultamento daquela época. E Jesus falou para Marta. Marta falou: olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus falou assim para Marta: o seu irmão há de ressuscitar, Marta. Lázaro vai ressuscitar. E Marta disse para Jesus: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, na ressurreição. Jesus disse: Marta, você não sabe do que eu estou falando. Marta, você não sabe que eu tenho um plano novo para ele. Aleluia. Marta, você não sabe que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. E aquele que já crê em mim nunca vai morrer. Marta disse: eu creio. Mas eu ainda vejo que Marta creu, sem entender o que Jesus estava dizendo. Mesmo assim, ela creu nas palavras de Jesus. Então ela foi chamar Maria. E Maria, quando veio para perto de Jesus, ela disse a mesma coisa que Marta: oh Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E quantas vezes a gente se depara em nossas situações, em nossos desafios, em nossas lutas, nos nossos milagres que aos nossos olhos são impossíveis, e a gente pergunta: Jesus, aonde o Senhor está, que o Senhor não está vendo? Eu entendo que Marta e Maria amavam tanto Jesus, que não usou essas palavras, mas era isso que elas queriam dizer. Jesus, o Senhor disse que ama tanto, nós éramos tão amigos, nós ceávamos juntos, nós estávamos junto à mesa. O Senhor disse que amava, porque o Senhor não veio antes. Aleluia. É isso que acontece conosco. Se o Senhor me amasse tanto, se o Senhor fosse um Deus tão verdadeiro, se o Senhor Deus realmente existisse, tantas coisas não teriam acontecido, o Senhor teria me poupado. Deixa eu te dizer, não, o Senhor não vai te poupar. Eu sinto te dizer que o Senhor não vai te poupar. Mas se você crer, essa situação vai moldar você, e você vai aprender a ter uma fé única em Jesus. Porque era para isso que Ele permitiu que Lázaro morresse. Porque Ele poderia ter evitado, poderia. Mas Jesus queria mostrar para os judeus, para aquele povo. Deus queria causar um impacto tão inesquecível, que eles nunca mais esqueceriam, e que eles passariam a crer que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias esperado. E quando Marta e Maria chegam, e Jesus vê Marta e Maria chorando, a Bíblia fala que Jesus também chorou. Eu fiquei pensando e remoendo isso. Mas por que Jesus chorou, sendo que ele sabia que Lázaro ia ressuscitar? Por que Jesus chorou, sendo que ele poderia se alegrar sabendo o que ia acontecer? Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você chora, ele também chora. Mesmo quando a gente vai repreender o nosso filho, você que é pai, que é mãe, que ama, dói mais na gente do que neles. Não é verdade? Quando meu filho pede alguma coisa que eu posso dar, que está dentro do meu limite, que eu posso dar, mas eu não vou dar porque ele precisa aprender alguma coisa, dói mais em mim do que nele. Oh glória, aleluia. Jesus amava Marta e Maria, só que ele viu ela chorando e sofrendo tanto, que ele chorou também. Quando você chora, ele também chora. Quando você sofre, ele também sofre, mesmo ele já tendo estabelecido um plano para a sua vida. Mesmo quando ele já tem um milagre para te entregar, mas você precisa passar por aquilo, e você se vê só, você se vê pensando que não tem mais solução, que não tem mais jeito, e você chora. Jesus também chora. Você nunca estará sozinho, ainda que você não perceba.
Você nunca chora sozinho. Tem alguém ali do seu lado, sofrendo, intercedendo. O Espírito Santo, Ele é aquele que intercede as suas lágrimas ao Pai. Aleluia. Quando você chora e não tem palavras, o Espírito Santo intercede por você. Quando você não tem mais forças para lutar, tem alguém ali do seu lado, tem alguém com você. Jesus chorou mesmo sabendo que Lázaro ressuscitaria. Jesus chorou pela dor daqueles que Ele amava. Foi quando os discípulos ali olhando aquela cena, foi nesse momento que eles indagavam: vocês estão vendo? Jesus está chorando. Ele realmente amava Lázaro. Para ele estar chorando. Ué, mas se ele amava Lázaro, por que ele não curou ele antes quando ele estava vivo? Agora vem chorar depois que morreu, não adianta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os mistérios do céu é só para quem entende as coisas do céu. Aleluia. As coisas de Deus é só para quem entende, para quem tem intimidade com Ele. Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro era amado de Jesus. E eu entendo que Lázaro era amado porque ele amava a presença de Jesus. Ele amava ouvir as palavras de Jesus. Ele estava presente quando Jesus gerava os seus milagres. Aleluia. E há milagres que são exclusivos para quem tem intimidade com Ele. O Senhor Jesus ama a todos. A Bíblia nos ensina que Jesus não faz acepção de pessoas. A Bíblia nos ensina que Jesus ama a todos iguais. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Milagre extraordinário não é para todos. Vivenciar algo novo, novidade de vida, não é para todos. É só para quem é chegado. É isso que a Bíblia diz, que Lázaro era um amigo chegado de Jesus. Aleluia. E quando Jesus chorou, Ele se compadeceu por aquela situação. Então Ele foi até o sepulcro, Ele ainda não tinha ido. Ele foi até o sepulcro e Ele disse assim: tira a pedra. E Marta, aquela que disse que cria em Jesus, ela foi a primeira a dizer: mas Deus, o Senhor manda eu tirar a pedra, mas já tem 4 dias que Lázaro morreu. Como que o Senhor manda eu tirar a pedra? Para quê? Para que o Senhor manda eu tirar a pedra? Quero lembrar você que Marta era aquela mesma pessoa que quando viu que Jesus ia chegar, se lançou a seus pés e chorou. E Jesus perguntou para ela: se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. E Jesus tinha falado para ela: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu nisto? E ela disse: sim, Jesus, eu creio. E quando Jesus manda tirar a pedra, ela é a primeira pessoa a dizer: mas mestre, já cheira mal, já tem 4 dias que Lázaro está sepultado. Nós confiamos em Deus. Nós colocamos situações nas mãos dele para que ele possa resolver, para que ele possa solucionar. Mas quando a pedra é colocada aos nossos olhos e é colocado um basta, aí a gente começa a limitar o poder de Deus. Agora não tem mais jeito. Agora, ou eu fui dispensado do trabalho, ou eu estou desempregado, Deus levou meu filho, Deus levou minha filha, agora eu estou enfermo, agora eu me separei. Você começa a pensar diversas situações que estão na nossa vida, onde a gente começa, nós colocamos um ponto final. Nós colocamos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nunca coloca um ponto final, Deus sempre coloca uma vírgula. Sabe por quê? Porque a sua história sempre vai continuar. Para Jesus nunca tem um fim, sempre continua. Se você permitir, o Senhor Jesus pode sim reescrever uma nova história para você. Se você deixar, se você tirar esse ponto final que você colocou e elevar o nível da sua fé, o Senhor Jesus pode reescrever a sua história. O Senhor Jesus pode escrever uma nova vida para você. O Senhor pode restaurar. O Senhor pode trazer a vida a sua área sentimental. O Senhor pode trazer à vida a sua área financeira. O Senhor pode trazer à vida a sua área espiritual. Aquilo que você acha que está morto, o Senhor Jesus pode trazer à vida. Aleluia. Deixa eu dizer para você, são nós mesmos que limitamos o poder de Deus. Marta, aquela que disse que cria no milagre de Jesus, ela foi a primeira a dizer: já cheira mal, já não tem mais jeito.
Aleluia. E Jesus lembra ela: Marta, lembra que eu te falei que se creres você verás a glória de Deus? Marta lembra, não esquece. Marta continua crendo, Marta continua confiando. Não esquece do que eu te falei. Persevera confiando, Marta. Eu te disse que se você crer, você vai ver o milagre de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus ora ao Pai. Jesus orou ali na frente dos discípulos para que eles vissem que ele tinha intimidade com o Pai, que não era apenas Jesus, o homem carnal que fazia, mas porque ele era o próprio Filho, o próprio Messias, ele tinha acesso ao Pai. Aleluia. Ele ora ao Pai e ele grita, ele clama em alta voz, ele fala: Lázaro, vem para fora. Oh, aleluia. Você consegue se colocar como um personagem, não apenas como um receptor dessa palavra? Aquela multidão alvoroçada, aquelas pessoas que vieram para consolar Marta e Maria, elas estavam inconsoláveis, nem elas mesmas sabiam o que ia acontecer. E Jesus permitiu aquele cenário, aquela situação para estrear um milagre na vida de Lázaro, na vida de Marta, na vida de Maria e na vida de todos aqueles que estavam presentes. E quando Jesus clamou a Lázaro, Jesus clamou primeiramente: tira a pedra, Lázaro, vem para fora. Quando Lázaro saiu, irmãos, é maravilhoso nós nos imaginarmos naquele cenário, porque eu não sei se eu teria coração para estar lá. Por isso que às vezes Deus nos permite só ler, né? Porque acho que a gente não teria coração para viver isso. Lázaro, um defunto saindo da caverna. Um defunto todo enrolado em lençóis, em faixas, intacto, sem poder se mexer, sem poder falar, sem ver. Oh, glória a Deus! Quantas situações nos paralisam, nos deixam imobilizados, nos deixam sem saber o que fazer. Deixa eu te dizer uma coisa: o diabo, ele quer te paralisar. O diabo, ele quer te envolver de tal forma para matar a sua vida. E você pode entender que a morte é o sepultamento lá no cemitério. Deixa eu dizer para você: a maior morte que pode acontecer na vida do ser humano é você estar vivo, deixar de viver. É você morrer por dentro, perder a sua alma, perder a sua salvação. O diabo quer te enrolar, te envolver de tal ponto que você chega a dizer, você mesmo vai colocar um ponto final: eu cheguei até aqui, para mim não tem mais jeito. Aleluia. Eu já estou tão enrolada, eu já estou tão envolvida que eu não consigo mais sair daqui. Glória a Deus. Aleluia. Aí chega Jesus. Aleluia. Aquele que pode tirar a faixa. Aí chega Jesus, aquele que pode trazer a vida de novo. E Jesus manda alguém tirar a faixa. Tira a faixa de Lázaro. Tira a venda dos seus olhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você está imobilizado, Deus sempre vai mandar alguém para te ajudar. Deus sempre vai mandar alguém para abrir os teus olhos. Aleluia. Deus sempre vai mandar alguém para te alertar, para te despertar, para te dar um chacoalhão mesmo que você não goste de ouvir. Aleluia. Jesus também diz na sua palavra que um cego conduzindo outro cego, ambos cairão no abismo. Glória a Deus. Se você está cego espiritualmente e você for dar conselhos a quem está mais cego que você, vocês dois vão cair no abismo. Jesus mandou tirar a venda de Lázaro. Você consegue imaginar? Aquelas pessoas abismadas e impactadas por aquilo que estavam vendo. Elas não estavam ouvindo, elas estavam vendo o que Jesus estava fazendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus fez grandes milagres, mas Ele quer gerar milagres em você. Nós nos fortalecemos pelos testemunhos que nós lemos na gloriosa e santa palavra de Deus. Mas deixa eu dizer para você, você também é um cenário para Deus estrear milagres na sua vida. Não se baseie apenas nos cenários do passado que Jesus operou grandes milagres. Não, a sua vida é um cenário presente que Deus quer estrear um novo milagre. Aleluia. Deixe que as pessoas tirem a sua venda.
Glória a Deus. Deixe sim que as pessoas direcionadas por Deus te ajude a caminhar. Você não está conseguindo sozinho. Permita que alguém tire a venda dos seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Jesus quer ser glorificado na sua vida. A fé que você diz que tem nele, o Senhor quer honrar. Mas deixa Ele fazer. Marta confiou em Jesus, mas quando Ele mandou tirar a pedra, ela disse: mas Deus, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está fazendo, Jesus? A Bíblia ela é bem sucinta, mas lá no cenário não foi só isso, é muito mais. É intenso, é profundo. Aleluia, glória a Deus. Oh, Darabaçu. Deixa eu dizer para você, se você está igual Lázaro hoje, todo enrolado, todo envolvido, o Senhor Jesus pode tirar tudo isso que está te enrolando e te trazer a vida. E depois que isso aconteceu, a Bíblia diz que eles passaram a crer que Jesus era o Messias. E qual era o propósito de Jesus? Era justamente esse. O propósito dele era que aquelas pessoas pudessem a crer e acreditar verdadeiramente que ele era Jesus. Glória a Deus. E até mesmo Marta e Maria, que achavam que conheciam a Jesus, que já tinham o seu nível de fé nivelado, a sua fé ali foi aumentada. E o livro de João, ele fala muito sobre isso. Inclusive, esse foi o auge dos milagres de Jesus, para que então ele fosse perseguido e fosse entregue na cruz pelos próprios judeus. Se você continuar lendo, aleluia, mais à frente a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele veio visitar a Marta, a Maria e Lázaro, e sentou-se à mesa com eles, e todos ouviam falar que Jesus estava lá, os romanos mandaram matar. Jesus já estava sendo perseguido. Nesse momento Jesus já estava sendo caçado, já estava sendo oferecido recompensa para quem encontrasse Jesus e prendessem Jesus. E o que aconteceu? A Bíblia diz que além de matar a Jesus, Lázaro também passou a ser perseguido, porque por causa de Lázaro, do milagre na vida de Lázaro, por causa dele, os demais passaram a crer em Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Através da sua vida, através desse milagre extraordinário que o Senhor quer e pode fazer na sua vida, muitas pessoas podem se achegar a Jesus. Talvez você não tenha um entendimento, talvez você não tenha essa compreensão, mas uma alma vale muito mais do que o mundo inteiro. Aleluia. Talvez você, mas talvez é só mais uma pessoa para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: o preço foi caro demais, pela minha vida, pela sua vida. Jesus, o pastor disse aqui, Jesus vem buscar a sua igreja. Aleluia. E deixa eu dizer uma coisa para você. Para que você possa vir à vida de novo, para que você possa compreender, ainda que você não entenda o que está acontecendo, como Marta e Maria não entendiam o que estava acontecendo, mas elas confiavam porque elas eram amadas de Jesus. Elas tinham intimidade com Ele. E para que você não seja envolvido pelas coisas do mundo, você precisa estar revestido das coisas espirituais. Você precisa estar revestido das armaduras de Deus. Você precisa estar firme com Jesus, para que você não seja envolvido outra vez. O Senhor Jesus, Ele sempre te dá direcionamento, te dá uma luz para o seu caminho. Vem por aqui, faz isso. Não faz isso, evita passar por aqui. O Senhor Jesus sempre está te dando um escape, mas é você que vai dirigir os seus passos. O Senhor Jesus, a Bíblia fala que Jesus ele não é mal educado, ele chega na porta e bate. Aquele que abrir, ele vai entrar e cear junto com você.
O Senhor Jesus está sempre te dando comandos. Olha, eu estou aqui. Olha, não faz isso. Olha, eu quero te poupar. Eu quero que você receba todo o meu amor. Aleluia. Como eu disse aqui, o maior milagre talvez não seja a porta aberta. O maior milagre talvez não seja a cura. O maior milagre talvez não seja tantas coisas que você pede, ainda que você necessite. O Senhor entende isso. O maior milagre é dentro de você. É como você vai olhar a situação ao seu redor. Automaticamente as coisas mudam quando você permite que Deus tire a venda dos seus olhos. Amém? Que você fique com essa palavra no seu coração. O Senhor Jesus quer elevar o nível da sua fé. Ele quer estrear um milagre na sua vida. Guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarde o seu coração na presença do Senhor. Poupe a sua mente, poupe a sua vida na presença do Senhor. Aleluia. Ele pode escrever uma nova história para você. Ele te chama hoje. Vem para fora. Vem que eu vou mandar alguém para te ajudar. Vem que eu vou enviar alguém para tirar aquilo que está te envolvendo. Vem que eu vou enviar providência. Mas venha do jeito que você está. Lázaro não saiu desenvolto daquela caverna, não. Lázaro ainda saiu enrijecido. Aleluia. Lázaro ainda saiu paralisado, traumatizado. Às vezes nem ele mesmo estava entendendo o que está acontecendo, porque ele estava morto. De repente ele se vê vivo, mas todo enrolado. Glória a Deus. Mesmo sem entender, confia no Jesus, porque a providência que você precisa, Ele vai mandar. Amém? Jesus te chama hoje. Vem para fora. Vem enrolado, vem enrijecido, vem ferido, vem traumatizado, vem angustiado. Vem achando que o ponto final é o limite. Vem, Ele te chama. Vem desse jeito. Vem que Ele vai prover. Vem que Ele vai prover a vida. Vem que Ele vai prover o escape. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Amém? Guarda essa oportunidade.